E numa eleição que eu sofri, assim, um ataque de fake news também, Sim, claro. da direita, muitas pessoas foram lá, sabe, fomentando conflitos e dizendo o quê? Esse cara aí com essa cicatriz, com um pai que é ex-presidiário, vindo lá de Piraquara, na Vila Macedo, que é mal afamada, esse cara é violento, esse cara é bandido, olha só esse neguinho aí, não me engano, ficava aí nas ruas da cidade aí, quando era criança, cuidando de carro, pedindo dinheiro para almoçar, batendo carteira, é bandido. Então, foi se criando uma imagem negativa de mim quando eles viram que eu era uma figura viável, que eu poderia de fato ser eleito e não dar os meus votos para os coronéis, nem da direita nem da esquerda, para ser muito sincero. E isso assustou eles. Eles fizeram uma campanha de ataque há 3, 4 dias, na quinta-feira. A eleição é no domingo, na quinta-feira o que tinha de fake news e de pessoas assinando embaixo dessas fake news foi absurdo, isso me impactou, porque ao contrário de violências policiais, eu tomei um tiro de borracha da guarda, tomei tiro nas costas, fui preso, fui arrastado, fui preso umas 16 vezes por desacato, desobediência na cidade de Curitiba, mas nenhuma delas foi tão traumatizante quanto essa violência que eu sofri às vésperas da eleição municipal. E de repente eu tô lá, já sou vereador, tal, caçado nesse momento, tô lá em Assis, acordando, uns 3, 4 dias eu encontro, Economia de Francisco, e daí, o cara que tava comigo dividindo o quarto era de outro país, eu não falo inglês, não falo nada sozinho, e daí o cara também nem me acordou, não fez menor que isso tudo, eu falei, caramba, acordei, hoje é o dia do Papa, hoje tem que acordar cedo, que o Papa vai estar lá no ginásiozinho ali, eu tinha uma carta para entregar com o Papa, a comissão, o ônibus já saiu, eu falei, meu Deus, eu já lavei o rosto, me arrumei, liguei meu celular, no que eu ligo meu celular meio que tá travado, assim. Falei, caramba, daí desliguei de novo, liguei de novo e de novo travou. E daí eu deixei ali, daí eu continuei me arrumando, peguei o celular, fui no que eu tava andando, olhei, daí é tudo mensagens, mas centenas de mensagens. Roberto Barroso reconduz Renato Freitas ao cargo de vereador, reconhece o racismo gritante da Câmara de Vereadores de Curitiba, que deu a pena capital, digamos assim, a pena mais severa, que é a cassação de um mandato, retirada de direitos políticos para alguém que estava lutando pela vida das pessoas negras, em especial, naquele momento ele como negro, dentro de uma igreja dos homens pretos. Então é algo tão absurdo que em Brasília não colou, só na província curitibana, na República de Curitiba, né? Daí eu vi o Papa já feliz, voltei feliz, foi quase um milagre. E aí você decidiu concorrer a deputado para um pouco enfrentar esse sistema também. Ah, com certeza, com certeza. E olha que interessante, eu falei 5 pedidos de cassação, foram 4 na verdade. Os 4 vereadores que tentaram me cassar, protocolaram pedidos de cassação, eles juntos não fizeram a votação que eu fiz na eleição para deputado. Dos 4, 3 tentaram. Os 3 juntos não conseguiram a votação. Ficaram por lá e eu me tornei deputado. Você saiu de 5 mil votos para quantos? Para 58. 58. 58 mil votos. Renato, você tem uma história... Só que no Paraná, né? Sim, claro. Mas só em Curitiba foram 28. Ou seja, já muito mais do que você tinha feito como vereador. A sua história, ela é uma história bem tortuosa e eu, por conhecer ela, sei que teve vários momentos que a vida puxou você para não chegar onde você chegou, né? Na abertura mesmo eu falei, e você citou aqui também, o seu irmão foi assassinado, o seu pai preso, você teve muito pouco contato com o seu pai também, né? Teve uma história que você viu o seu pai muito, muito pouco na vida, né? Olha, eu tenho 2 lembranças do meu pai apenas. Tenho 3. Uma dentro do presídio, quando eu era criancinha, dentro da PCE, Prisão Central do Estado, num dia de pátio de visita. Mas é uma memória muito vaga. Meu irmão é um pouco mais velho. Meu irmão, inclusive, foi batizado de capoeira lá dentro, com Mestre Silveira. Um abraço, Mestre Silveira, a Capras. Uma escola de capoeira que nasceu dentro do sistema carcerário, que é Resistência, que remete às senzalas. E a primeira memória de fato que eu tenho, eu acho que eu já tinha uns 12 anos, mais ou menos 11 anos, 12 anos. Estava em casa sozinho e ficava muito sozinho, não tinha creche, não tinha escolinha, não tinha nada, né? Na Vila Macedo. Eu acho que não tinha nem 11, 12, devia ter uns 10. E daí meu pai fugiu da colônia penal, né? Que é o regime semiaberto. Passou lá em casa, estava bem drogadão, bem louco, falando, apontando pro espelho, né, cadê tua mãe e tal, troquei tiro com a polícia, às vezes não fica muito louco, e o que tá fazendo e tal, não, tal, e daí saiu. Então não foi uma memória. Daí depois a última memória que eu tive dele, que é essa segunda memória, foi quando foi um momento difícil da nossa vida, assim, a gente tava passando muita dificuldade, assim, minha mãe trabalhando de empregada doméstica na vizinhança ali, por lata de óleo, arroz, feijão, macarrão, um qualquerzinho, assim, sabe, a gente se mudando no meio da madrugada,
porque estava devendo aluguel, não conseguia pagar, tivemos que meio que sair de fuga. O cara da cesta básica que a gente comprou, fiado, indo cobrar, o emprego não chegava, 99 era o ano difícil. E foi bem nesse ano que ele chegou lá. E daí só foi ali na frente, ali veio de bicicleta, assim, lembro até hoje tinha uma cerquinha de madeira na frente lá, era um barraquinho de madeira. Daí chamou, minha mãe foi lá na frente, conversou uns minutinhos com ele. Daí eu fiquei na janela, assim, olhando. E daí ele saiu, assim, né? Daí minha mãe voltou. Daí eu olhei, assim, dela, era teu pai, tá? Nem entrou, nem... Depois, agora mais velho, na época nem liguei, pra mim normal. Mas uns anos atrás, por incrível que pareça, uns 2 anos atrás, eu falei pra minha mãe, caiu uma ficha em mim, tá ligado? Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, meu pai veio aqui aquela vez e, tipo, ele nem entrou, nem quis me ver. Só que ele não gostava de mim. Daí minha mãe me lembrou uma coisa que eu nem sabia, mas ela falou, não. Ele falou, não lembro, ele falou na janela, falou, cuide da tua mãe. Então estamos aí cuidando da minha mãe. Deu certo. Você não lembrava que ele tinha falado isso? Não, tava do lado de dentro, nem ouvi, eu acho. Nem abri a janela, né? Só abri, assim, a cortina ali, né? Dei aquela campanada. E você nunca mais viu ele depois? Morreu poucos dias depois daí, né? Isso te veio na cabeça por quê, Renato? Você teve uma filha também, né? Será que tem... Tive uma filha, é verdade. Tem essa relação, você Tem acha? totalmente. Você se imaginou no lugar do seu pai? Totalmente. E você teria entrado na casa. Você deve ter pensado, eu teria entrado na casa. Totalmente. Eu aprendi a ser pai, mas também fui percebendo que é ser filho, tá ligado? Com a minha filha, foi muito louco. É ainda muito louco essa construção, assim. Pô, tô muito feliz. É nóis. Obrigado, cara. Renato, o que você acha da expressão pobre de direita? Isso é uma coisa que te incomoda? Ou por que de onde você vê o mundo, por que a extrema-direita está conquistando cada vez mais várias camadas da sociedade? Porque da academia muita gente pode imaginar que é só coisa de rico e tal, não sei o quê, mas a gente sabe que não, né? A extrema-direita está chegando em todas as camadas, em todas as pessoas. E essa construção do imaginário do pobre de direita, que é um pouco a questão de querer desprezar um pouco, né? Você é pobre e de direita, logo você é burro, você não sabe nada. Como você está enxergando isso? Olha, tem um ponto de vista que é um elitismo cultural, intelectual e europeu, né? Essa coisa do iluminismo, né? De você trazer as luzes da razão, iluminar o povo. Isso é realmente algo que afasta a esquerda tradicionalmente do povo. Uma das formas de você ser contra o povo é estar longe do povo. E essa é a forma mais eficaz que a esquerda consegue para tradicionalmente ser contra o povo. Esse é o fato. Os partidos de esquerda nunca tiveram uma inserção ampla nas massas. Teve o PT em algum momento, mas a gente deve lembrar que o PT foi construído por artistas, sindicalistas, numa época que as pessoas não tinham sequer carteira de trabalho registrada. As pessoas trabalhavam na construção civil, as pessoas mais pobres, o povo. Ela é que mora nas ruas de terra, nos barracos de madeira. Construção civil, empregada doméstica. Empregada doméstica, recentemente... Foi ter carteira de trabalho, sim. Muito recentemente. 10 anos atrás. No governo Dilma. Isso. Né, só. Então, o povo em si não estava no chão da fábrica, é o sonho do povo. O sindicalista era, então, quase a elite do trabalhador. Com certeza, sem dúvida alguma. Em São Paulo, talvez essa realidade fosse outra, porque era mais massificado. Então, como o conjunto é grande, talvez não possa ver como é. Mas nos outros polos aí, que não eram polos industriais, com toda certeza que todo mundo quer trabalhar. Até hoje, lá no Paraná, quero trabalhar na Renault, quero trabalhar na Brastemp, lá, quero trabalhar... Porque é um sonho, tá no chão da fábrica, carteira registrada, sabe? Seguro-saúde, Seguro-saúde, vale alimentação de uma grana, R$50 por dia, tipo, porra, um sonho. Sim. Que já foi o meu sonho também. Fui empacotador de mercado, repositor de mercado. E
e pelas conformações de base da Igreja Católica. Então não é setores exatamente populares, nunca teve um partido de fato de massas popular com inserção aqui. Se tivesse, não haveria golpe hoje em dia, porque o povo ia respaldar, assim como fez em vários países da América Latina, aqui que não é o caso citar, né? Nesse cenário, você acredita em algum tipo de revolução? Eu acredito. Que tipo de revolução? Acredito com certeza, porque tem algumas coisas absolutamente radicais que o povo compartilha. Uma delas é a que é, infelizmente, capitalizada pelo bolsonarismo, pela covardia da esquerda, pelo fisiologismo da esquerda, que é a seguinte: o povo percebeu, desde anões do orçamento até os casos do Arthur Lira hoje em dia, o povo percebe que as instituições são falidas, principalmente o legislativo e o executivo. O sistema político vigente é falido. Essa democracia liberal, o povo já sacou que não vai para lugar nenhum. Essa laranja não dá suco mais. Tá. Mas isso hoje é uma pauta de extrema-direita, como você falou, né? O judiciário, todo mundo sabe que o judiciário é só para prender pobre. A esquerda não tem coragem de falar isso. Por quê? De bater de frente. Por quê? Porque o jogo é o seguinte: a esquerda se tornou de certa... Eu estou dizendo a esquerda institucional. Tá. Os partidos PCdoB, PT, até grandes setores do PSOL, e esses partidos, a Rede, todos esses partidos que fazem... né? Os partidos se tornaram cada vez mais fisiologistas por conta de uma visão pragmática, que é uma visão também de domínio. Sabe aquela coisa da teologia do domínio? Uhum. Tem também a política do domínio, que é a seguinte: pô, a gente vai ter, para ter um ministério a mais, para ter governabilidade lá naquela cidade, e para lançar um candidato forte numa capital que a gente acha importante, a gente vai ter que fazer um acordo aqui com o Arthur Lira. Talvez colocar ele lá na Caixa Econômica Federal. Por mais que ele vai ter um poder, influência, e ele vai ganhar bem mais que nós, a gente vai se enfraquecer a médio e longo prazo. Ou seja, a gente não vai enfrentar esse embate. A gente vai compor com eles. Mas por que a extrema-direita conseguiu? A gente está indo para o final do programa, mas eu queria explorar muito isso. Vamos lá. O governo Bolsonaro, tá? Esquecendo quem são os personagens. Vamos tratar isso como se fosse um jogo de xadrez mesmo, na vida crua mesmo. Governo Bolsonaro. Ele colocou várias pessoas muito radicais nos ministérios. O governo dele foi um governo radicalizado. O Bolsonaro não teve medo de radicalizar a experiência. Ele vendeu uma ideia na eleição e ele colocou em prática muito dessa ideia. A gente vai lembrar, Weintraub, Tarcísio, todos. Um governo de esquerda que fizesse hoje isso. Primeiro, por que não faz? Você já respondeu. Porque tenta compor e ajeitar e vamos lá do jeito que dá. Mas você acha que consegue chegar no final do mandato, por exemplo? Hoje não consegue. Hoje não consegue. Não consegue, mas por que não consegue? Porque isso é um processo. Um líder de esquerda não pode levantar a mão e dar uma de malucão igual o Bolsonaro. Porque cai na hora. Cai na hora, claro. Porque o Bolsonaro tem não só o apoio do Exército, como em certos momentos o apoio do imperialismo. Claro. Ele só deixou de ter o apoio do imperialismo quando o Trump caiu e quando para os liberais dos Estados Unidos, né, agora o atual presidente, não era interessante ter um louco da extrema-direita aqui que seria um polo de oposição a ele mesmo. Sim. Então, por isso caiu. Mas o primeiro passo não é esse. A revolução por cima, como o Brasil está tão acostumado. A revolução não vai se dar pelos gabinetes e pelos corredores, nos castelos e nos banquetes. A revolução se dá por baixo. O que tem que ser feito? Porque se os partidos de fato quisessem, né? Por que eles não constroem um coração em cada comunidade carente? Vai ali no Heliópolis e constrói uma cozinha comunitária. A partir da cozinha comunitária, que você vai dar na mão de uma própria Dona Maria, lutadora e referência ali dentro, você começa a trazer a música, o estúdio de música para os jovens que gostam tanto de cultura, de produção de cultura. Por que você já não patrocina um campeonato de várzea? Por que você não condiciona tudo isso a um sábado no mês fazer um curso de formação, uma palestra? Por que você não traz os setores mais progressistas do catolicismo, mas também do protestantismo, mas também de outras religiões e faz um momento também de espiritualidade? Não tem nenhum partido fazendo isso. Nenhum partido faz isso. O MTST faz um pouquinho lá, não sei quem faz um ato pontual lá, o outro está tentando fazer lá porque acabou de nascer o partido. Sim. Legal. Mas não tem uma estrutura fazendo isso rodar. Total condição, né? Quanto custa uma cozinha? Eu digo porque a gente faz lá em Curitiba. Sim. Curitiba, Piraquara, agora vai ser no litoral do Paraná, em Cascavel a gente já está fazendo. Uma cozinha comunitária custa aí R$8 mil. Para fazer uma cozinha boa. Não estou falando cozinha ruim, a cozinha boa, comunitária, custa R$8 mil. Por que a sede do partido lá em Curitiba, por exemplo, é no bairro Nobre, no Alto da 15? Nem linha de ônibus direito tem para chegar no lugar. Porque ninguém tá nem aí, né? Todo mundo já se acostumou com a prática antiga de política. Ninguém quer enfrentar o povo.
com a sua rebeldia, com a sua radicalidade. Por isso imaginam o que é e o que quer o povo. E erram. 2 perguntas rápidas, o programa está acabando, eu preciso que você responda a primeira com sim ou não, tá? E não porque eu não queira continuar essa conversa, eu adoraria, mas o pessoal vai me matar se eu não terminar o programa na hora certa hoje, que é o que eu faço sempre. Sempre termino na hora certa. Essas conversas estão acontecendo dentro dos partidos de esquerda, sim ou não? Para mudar esse cenário? Não. Não estão acontecendo. Tá. Tem um episódio da sua vida, que eu queria terminar o programa com ele, que você falou 4, 5 vezes aqui que foi impactador de mercado. Teve um episódio da sua vida que uma pessoa que tinha conhecido você em um determinado momento da sua vida entrou no mercado e viu você trabalhando lá. E falou uma coisa para você que eu acredito que é uma das coisas que mais tem te dado combustível. Então eu queria que você contasse rapidamente que história é essa. E eu queria que você desse se você quiser, o que você diria para essa pessoa hoje se você encontrasse ela? Olha, a história é que quando eu tinha uns 15 anos, eu era empacotador lá no Mercado Gasparim, em Curitiba, e por alguma circunstância ali, algum acidente do destino, eu conheci o jogo de xadrez. E gostei, me fascinei pelo xadrez e fui ver onde que as pessoas jogavam. Fui na biblioteca pública. Chegando na biblioteca pública, em coisa de 2, 3 meses, eu estava ganhando do instrutor, que dava aula lá, contratado pela biblioteca, mas também de todo mundo que jogava lá. E logo depois fui pro clube de xadrez, que daí era uma entidade privada, né? Embora eu não pagasse, né? Porque não tinha a menor condição. Porque você jogava bem e o pessoal te aceitou lá. O pessoal me aceitou lá. Daí lá, eles me convidaram para fazer parte da seleção curitibana de xadrez, para jogar os jogos da juventude, etc. E daí o treinador de Curitiba, que era um professor, hoje é o TFPR, mas antigamente era Cefet, que era um professor no Cefet, começou a perder também para mim muitas partidas, mais do que ganhar. Só que ele não gostava de mim, e quando ele estava jogando ali comigo, e eu jogava um lance assim e tal, e ele jogava outro lance, achava que ia me deixar em choque, ou em xeque, né, no caso, ele falava, joga preto burro. Na frente dos jovens também, né, porque nós éramos uma equipe, todo mundo lutando para estar na equipe titular e tal, e daí isso repercutia entre eles, tanto que algumas vezes outros jovens falaram isso para mim enquanto estava jogando. Joga preto burro. E eu tive que agir na violência. E daí ele começou, sabe, muitos atos de humilhação e de hostilidade, assim, sinistro. E daí me diminuía muito na frente dos outros. E putz, minha mãe trabalhava, eu não tinha uma rede, né, digamos assim e tal. E, putz, era foda. Daí eu parei de ir. Eu falei, quer saber? Eu também tinha que trampar, né? Eu ainda era empacotador, não abandonei, né? Só que eu tinha saído do Gasparim. Daí eu fiquei um pouquinho para ver se eu ia no xadrez e não voltava, mas daí voltei. Daí eu voltei e fui pro Pão de Açúcar. Eu tava sendo um empacotador no Pão de Açúcar. Daí certo dia eu tô lá, ajudando os manos da verdura ali no mercado, pá, né? Repondo, pacoteiro pau pra toda a obra. De repente eu olho lá na entrada do mercado lá e tal, o Oswaldo vindo com a mulher dele, uma polacona gigante, os dois eram grandes, né? Zóio verde e tal. O professor de xadrez. Na época. E daí eles estão entrando, daí, nossa, já desbaratina assim, pá, né? Nossa, de repente, passa alguns segundos assim, nossa, nas minhas costas. Eu falei, Oswaldo, certeza, só olhei se era ele. Daí eu acertei e eu deixava meu crachá virado, porque eu não gostava da minha foto e tal, né? Daí ele pegou assim, desvirou assim, empacotado. Ele falou do jeito que ele fala preto burro, sabe, com a boca cheia assim. Ele falou, empacotador de mercado. Eu sempre soube que você ia longe. Nossa, nossa, foi um bagulho assim. Nossa. Eu não falei nada, né? Daí ele só saiu assim, né? E, porra, Oswaldo, eu também nunca soube que eu ia longe. Chegamos. Sobrevivemos, Oswaldo. A vida é louca, irmão. Não é o que faça. Na época, só pra terminar. Vai, termina. Na época dos barracos de pau, lá na Vila Macedo, o que você, Oswaldo, fez por mim, deu por mim, deu pra mim? Nada. Agora tá de olho em mim, querendo me julgar, querendo me diminuir de vergonha. Eu não morri, tô firmão, eis-me aqui. Você, não.